A paz de Deus a todos os queridos ouvintes. Sejam bem-vindos ao canal Bíblia Palavra de Deus. O dia já não tem 24 horas, e sim 16. O relógio de Deus está acelerando. Vamos começar abrindo a Bíblia em Efésios, capítulo 5, versos do 14º ao 16º, que nos diz assim: Por isso diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versos do 21º até o 22º, também nos confirma: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Glórias a Deus. No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, verso 4, nos é revelado: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Até aqui. Meus amados, você está sentindo a aceleração? O dia já não tem mais 24 horas, e sim 16. A mudança já começou. O físico alemão Winfried Otto Schumann constatou no ano de 1952 que a Terra é cercada por um campo eletromagnético poderoso que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera, da abóbada celeste, cerca de 100 quilômetros acima de nós. Esse campo possui uma ressonância de onda, uma repetição de frequência mais ou menos constante, da ordem de 7,83 pulsações por segundo, como se fosse um marca-passo, com a missão de manter o equilíbrio da vida na Terra. Ele também concluiu que o nosso cérebro e todos os animais vertebrados também vibram nesta mesma frequência, 7,83 Hz. Daí chamar-se essa frequência de ressonância Schumann. Ocorre que a partir dos anos 80 e de forma mais acentuada a partir dos anos 90, a frequência passou de 7,83 para 11 e para 13 Hz. Entretanto, de acordo com o teólogo, escritor e professor universitário Leonardo Boff e com o Dr. Cláudio R. Pedroso, mestre em engenharia civil e professor universitário, algo mudou a partir da década de 1980. Essa frequência da Terra disparou como numa taquicardia. De 7,83, a frequência passou para 11 e depois para 13 Hz. Tudo mudou em junho de 2014, quando o Russian Space Observatory System exibiu um aumento repentino na atividade com um pico esticando para 8,5 Hz e até mesmo atingindo 16,5 Hz em alguns outros dias, chegando a 17 Hz. O coração da Terra disparou. Diante disso, vários desequilíbrios ecológicos estão se fazendo sentir e estão sendo notados.
perturbações climáticas se acentuando, uma maior quantidade de vulcões voltaram à atividade e, até no comportamento dos seres humanos, notaram-se alterações tais como o crescimento de conflitos e tensões entre os povos e comportamento pessoal à margem do padrão social civilizado. Os animais estão desorientados devido à mudança de polos magnéticos na Terra. E o tempo, como ficou? Pois bem, devido à aceleração geral, com essa nova frequência muito mais rápida, o dia, que tem a duração cronológica de 24 horas, porém, está passando em 16 horas. Temos a sensação de que o dia passa muito rápido. Isso não está somente relacionado ao aumento das atividades humanas e tecnológicas. Está relacionado verdadeiramente a efeitos causados no nosso planeta. E que, acredito eu, venham do espaço atingindo o nosso mundo. E, segundo a entrevista dada ao New York Times no ano de 2020 pelo bilionário Elon Musk, ele afirma que temos que acelerar as viagens espaciais. Nossa civilização corre o risco de ser extinta a qualquer momento. Esta foi uma previsão sombria feita por Elon Musk, um dos homens mais ricos do mundo, fundador da SpaceX. Pois eles sabem que a Terra sofre uma grande ameaça de ser atingida ou por um grande asteroide, um asteroide gigantesco, ou então por ação do nosso agente externo, o planeta Nibiru. Na verdade, meus amados, os poderosos estão procurando um meio de escapar do que está vindo por aí, dos juízos de Deus que já estão agindo no mundo. Porque ou constroem bunkers ou estão investindo na exploração espacial. E aí eu digo, ninguém foge do juízo de Deus. Porque o que está acontecendo neste mundo, neste momento, é o agir sobrenatural de Deus. É o agir sobrenatural do Eterno. Nós estamos vivendo um mundo apocalíptico à beira do cumprimento das profecias apocalípticas. Pois vivemos em um período de grande evolução tecnológica, da inteligência artificial, da nanotecnologia. E a moral humana está descendo, está caindo pelas tabelas. Estamos voltando aos tempos antigos de Sodoma e Gomorra. Nós estamos presenciando um dos mais altos graus da degradação moral humana desde a sua existência na Terra. Por isso, o relógio de Deus está acelerando. Por isso, o juízo vem sobre a humanidade. A coisa tá feia. É o núcleo da Terra que está expandindo para os lados, enchendo os bolsões internos da Terra de magma, vazando na superfície, causando rachaduras enormes pelo mundo, terremotos e superaquecimento da crosta marítima, matando grande quantidade de peixes e animais marinhos. Também vemos o aquecimento das águas dos oceanos, causando mudanças radicais climáticas. É o Sol com o eixo alterado e superagitado com tempestades solares magnéticas com ejeção de massa coronal fora do normal, lançando então grande quantidade de massa coronal que estão atingindo a Terra e sobrecarregando o campo magnético. É raios cósmicos vindos do hiperespaço bombardeando a Terra.
é a Terra saindo da sua órbita de translação e tendo aumento na velocidade da rotação, e também da translação, inclinando o eixo, como também mudando seus polos magnéticos. É a Lua também fora da sua órbita. Vejam a quantidade de superluas de sangue, a quantidade de fenômenos em que você observa que a Lua está fora da sua órbita. São os eclipses anulares do Sol, são os eclipses do Sol que estão se intensificando, que eram fenômenos raros que agora são comuns. E a prova disso são os frequentes eclipses lunares solar e também as frequentes superluas de sangue. E detalhe, a cada superlua, a Lua fica maior, ou seja, aproximando da Terra. É o cerne abrindo portais de outras dimensões e causando anomalias, distorcendo tempo e espaço, com fenômenos sendo visíveis no céu. E isso é só o princípio das dores. Sabe por que estão aparecendo milhares de peixes e animais marinhos mortos? Porque a crosta marítima, o fundo dos oceanos, está superaquecendo devido à expansão do núcleo da Terra, que está cada vez mais sendo bombardeado por radiação solar e cósmica. Uma quantidade massiva de neutrínios, que são partículas solares, estão caindo, chovendo sobre o planeta Terra e penetrando terra dentro e chegando ao núcleo da Terra, o fazendo aumentar de tamanho e superaquecer a crosta marítima e, por consequência, as águas dos oceanos, e matando grande quantidade de peixes e animais marinhos. É isso mesmo, o dia está passando em 16 horas, e quanto mais tarefas a pessoa tem a cumprir, mais ela sente esse efeito, ou seja, de fato, o dia passa voando. E isso não é devaneio seu. Os dias realmente estão passando mais rápido. Até a ciência tradicional já vem pesquisando e constatando esse fato. Existem professores da USP que se dedicam ao estudo desse tema, ouvindo diversos profissionais de áreas distintas, inclusive. Se há controvérsias? Sim. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, afirma que a ressonância Schumann pouco tem a ver com a rotação da Terra. Consideram esse fenômeno apenas como o eco das ondas eletromagnéticas geradas por tempestades elétricas em todo o planeta que se replicam, se repetem entre a superfície e a ionosfera, dentro da abóbada celeste ou ionosfera. Porém, também há estudiosos tradicionais que não acreditam na aceleração do tempo e que consideram que o mesmo está mais acelerado por conta do aumento das atividades diárias humanas, por causa da evolução tecnológica que causou uma aceleração na mente humana, e também há que se considerar a mudança comportamental do ser humano desta época. Mas que estamos percebendo essa aceleração do tempo, isto é inegável. Desde a sensação de cansaço físico, passando por extrema sensibilidade emocional, indo até essa sensação de não se ter tempo para nada. Tudo isso está acontecendo obedecendo a um cronograma de mudanças que já haviam sido profetizadas. Na verdade, o tempo não existe da forma como pensamos e vivemos agarrados aos nossos relógios. Chega a ser difícil pensar nisso, mas o tempo linear só existe aqui na Terra. Foi criado pelo homem. Aqui, a vida existencial tem um termo, acaba, porém, o tempo de Deus é eterno. Portanto, a percepção de que tudo está passando rápido demais não é ilusória, mas tem base real nesse transtorno causado pela ressonância Schumann. Encerro aqui
com uma leitura bíblica que faz referência aos fatos apocalípticos que estamos presenciando, sem entrarmos no cenário da pandemia. E sucederá que, naquele dia, diz o Senhor Deus, que farei com que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se escureça no dia claro. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Glórias a Deus. Amós, capítulo 8, versículos de 9 até o 11. Vou lhes fazer duas perguntas. Você acredita que os tempos estão sendo abreviados? O que é que fará com que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se escureça no dia claro? Deixa aí nos comentários. E que as bênçãos do Altíssimo recaiam sobre todos vós, amados ouvintes. E fica na paz e fica com Deus.